Essa história ocorreu no verão de 2005. Morava em Atenas, Geórgia, e estudava na Universidade da Geórgia. Minha namorada, que agora é minha esposa, morava em Atlanta, a cerca de 65 milhas da minha cidade natal. A estrada entre Atenas e Atlanta, chamada 316, tem 2 pistas. Isso é importante para a história. Domingo à noite, após um fim de semana em Atlanta, eu dirigia para Atenas. No verão, poucos carros circulam aos domingos à noite, pois muitos estudantes vão para casa nas férias. Eu dirigia um SUV BMW preto, tranquila, ouvindo música. Não vi nenhum carro por quilômetros e me aproximei de um semáforo na 316. Parei ao lado de um Mustang antigo no sinal vermelho. Parecia um modelo dos anos 80, preto, teto de lona e vidros escurecidos. Não prestei muita atenção, só fiquei lá esperando o sinal ficar verde. Quando ficou verde, o Mustang arrancou com o barulho dos pneus, como se o motorista pisasse fundo. Quando o sinal abriu, o carro arrancou na minha frente. Me surpreendi um pouco, mas achei que era só mais um caipira, tanto faz. O Mustang logo sumiu da minha vista e eu esqueci dele. Continuei dirigindo relaxada quando, de repente, um carro com faróis altos surgiu atrás de mim. O que foi aquilo? Percebi rapidamente que era o mesmo Mustang de antes. Ela tinha me esperado à beira da estrada. Eu olhava nervosamente para o meu telefone para ter certeza de que ainda estava carregando, caso eu precisasse dele. O Mustang mudou de faixa e me ultrapassou, ficando ao meu lado por alguns segundos. O motorista desviou bruscamente na minha frente e freou de repente no meio da estrada. Eu fiz uma manobra de desvio entrando na outra faixa, mas o Mustang acelerou e voltou ao meu lado, zigue-zagueando para tentar me tirar da estrada. Ela voltou à minha frente e tentou frear de novo para me assustar. Nesse momento, eu entrei em pânico. Tenho 1,90 metros de altura, peso 100 kg e treino sempre. Não me assusto fácil, mas ali meu tamanho não ajudou. Anotei o número da placa do carro e peguei meu telefone. Mas no momento em que peguei, o Mustang de repente voltou para o meu lado e começou a zigue-zaguear de novo. Virei o volante de repente e meu telefone caiu na porta do passageiro. Droga! O Mustang estava atrás de mim, colado no para-choque, piscando faróis, acelerando, freando, buzinando e zigue-zagueando. Ela se afastou de repente e sumiu da minha vista. Recuperei o fôlego e dirigi os últimos 10 minutos até a estrada para Atenas. Tomei uma decisão rápida e resolvi ir até a delegacia para registrar uma queixa. Lembrei o número da placa e repeti várias vezes ao pegar a saída para Atenas. Faróis brilhantes encheram novamente meu retrovisor e o Mustang estava de volta atrás de mim. Ela me ultrapassou, virou em outra rua e desapareceu. Cheguei à delegacia e dei o número da placa. É uma delegacia pequena e acho que só tinha um policial de plantão. Ele disse que alguém provavelmente me confundiu com outra pessoa. Ele checou a placa e disse que o dono tinha falecido. Putz, fiquei muito assustada. Terminei de registrar minha queixa e voltei para casa. A história não termina aí. Mais tarde, falando ao telefone com minha namorada, alguém bateu forte várias vezes na porta da garagem. Antes de sair para ver quem era, ouvi pneus cantando. Eu nunca vi o carro, mas imediatamente liguei para a polícia. Nunca houve um desdobramento no caso. Eu não dormi por várias noites depois disso. Eu tenho 21 anos. Isso aconteceu pouco depois dos meus 18 anos, após terminar o ensino médio. Minha família mudou para uma casa nova no Texas. Minha mãe dizia que era para recomeçarmos do zero, mas eu sabia a verdade. Ela se envergonhava dos problemas que minha irmã Joceline causou na cidade natal. Semanas depois que nos mudamos para a nova casa, Joceline desapareceu. O conselheiro de condicional da minha irmã ligou para minha mãe. Aparentemente, ela foi encontrada em Atlanta e, para resumir, Joceline não ficou feliz com a mudança, então ela fugiu para a casa de uma amiga. Infelizmente, não pude voltar para a Geórgia com minha mãe e tive que ficar no Texas. No dia seguinte à partida da minha mãe, corri pelo novo bairro para conhecê-lo melhor.
Foi quando parei para recuperar o fôlego e trocar a playlist no meu celular que senti uma sensação gelada subindo pelas minhas costas. Eu tive a sensação desconfortável de estar sendo observada. Olhei ao meu redor, mas não havia nada de incomum. Ainda assim, eu sabia que alguém provavelmente me observava de perto. Decidi encurtar minha corrida. Ao chegar em casa, tranquei as portas e subi para um banho rápido. Enquanto me lavava, ouvi um som surdo vindo de baixo. Desliguei rapidamente a água do chuveiro e fiquei ouvindo. Outro barulho surdo veio em seguida. Me vesti rápido e desci, mas não havia nada. As portas do terraço estavam trancadas, então fiquei um pouco perdida tentando manter a calma. Só consegui respirar um pouco quando minha mãe me ligou para saber como eu estava. Não queria preocupá-la, pois já estava estressada com a situação da minha irmã. Falei para ela que estava tudo bem, ia pedir comida para a viagem e relaxar o resto do dia. Mais tarde, por volta das 10, terminei o jantar assistindo How to Get Away with Murder na Netflix. E acabei adormecendo no sofá. Acordei algumas horas depois, por volta da 1 da manhã. O cômodo estava gelado, com o termostato marcando 6 graus. Aquele sentimento terrível voltou. Me senti como um cervo observado por um predador no topo da cadeia alimentar. O perigo estava bem perto. Sentia algo estranho no ventre, como se os intestinos dessem cambalhotas. Algo estava errado, então percebi que meu celular sumiu. Depois de uma breve busca no sofá, não consegui encontrá-lo. Irritada, decidi usar um site chamado TextNow no meu laptop. É um serviço online gratuito que às vezes uso para encontrar meu telefone perdido. Tremendo, digitei meu número. Logo alguém atendeu e ouvi uma respiração pesada do outro lado da linha. Mal tive tempo de reagir quando ouvi batidas na porta de vidro da varanda. Peguei um pé de cama desparafusado no armário antes de ir verificar. Quando olhei através das portas, meu coração parou. Uma silhueta mascarada de cabra segurava meu telefone. Antes que eu notasse outros detalhes, o homem de preto abriu minha porta da varanda rapidamente. Eu saltei para fora de casa e corri para a casa do meu vizinho, do outro lado da rua. Bati na porta até que uma senhora idosa atendeu. Ela imediatamente chamou a polícia depois que expliquei o que tinha acontecido. Os policiais chegaram 10 minutos depois e, após revistarem a casa, não encontraram nenhum sinal do invasor. Após essa aprovação, não havia chance de eu ficar sozinha naquela casa. Perguntei aos policiais se poderia ir com eles à delegacia e aceitaram. Na delegacia, um policial disse que encontraram meu celular fora da casa. No entanto, como não havia nenhuma impressão digital e eu não conseguia fornecer uma descrição detalhada do agressor, o caso ficou por isso mesmo. Houve uma última surpresa ruim. Desbloqueei o celular para ligar para minha mãe e, ao ver minha galeria, meu sangue gelou. O policial notou meu desconforto e perguntou o que havia de errado. Eu entreguei o celular para ele. Havia cerca de 15 vídeos meus dormindo no sofá, cada um com quase 3 minutos de duração. O homem com máscara de cabra que vi entrou em casa e me observou enquanto eu dormia. Me senti tão violada que fiquei enjoada e liguei para minha mãe para contar o ocorrido. Horas depois, ela e minha irmã vieram do aeroporto me buscar. Depois disso, não moramos muito tempo lá. Pensei por muito tempo no que teria ocorrido se eu tivesse acordado com aquele homem em pé sobre mim. Talvez eu nem estivesse aqui para contar essa história para vocês. Demorei, mas aceitei o que aconteceu. Mas eu estaria mentindo se dissesse que essa experiência não me assombra até hoje. Essa história aconteceu quando eu era pequena, então vou compartilhar os acontecimentos dos quais me lembro. São só fragmentos e pedaços. Lembro de algumas coisas com detalhes e outras só vagamente. Vou fazer o meu melhor para juntar as peças, sem me perder muito. Tenho 2 irmãs, sou a filha do meio. Ela também lembra bem dessa história. Isso foi por volta do meio de 2003. Eu tinha 5 anos e minhas irmãs cerca de 4 e 6. Meus pais contrataram uma babá chamada Julie. Ela era amiga da minha mãe desde o ensino médio e até morou com a gente por um tempo.
Só me lembro que ela era muito alta, magra, de cabelos loiros escuros sempre presos. Morávamos no condomínio Oats Creek e Julie cuidava de nós enquanto meus pais trabalhavam. Ela até acabou namorando um dos colegas de trabalho do meu pai, o que gerou algumas piadas no trabalho sobre meu pai ser um conquistador. Basicamente, ela tinha se tornado uma amiga da família. Mas pouco tempo depois, Julie começou a mudar. Ela ficou cada vez mais impaciente, maldosa e até mesmo abertamente abusiva. Com a gente, principalmente minhas irmãs. Minha irmã mais velha me contou um dia que achava que Julie talvez tivesse tentado matá-la. Ela mencionou um incidente em que Julie pegou uma garrafa com um líquido verde e tentou forçá-la a beber. Minha irmã não sabia o que era a substância, nem deu muitos detalhes sobre o ocorrido. Minha memória é mais clara que a dela. Julie se tornava violenta fisicamente por motivos simples, como derrubar ou deixar cair algo. Éramos crianças, mas ela só fazia isso quando meus pais trabalhavam. Um dia, o gato da nossa família acabou atacando ela. Julie tinha fechado uma porta sem ver que a mão da minha irmãzinha ainda estava no batente. Isso causou muita dor na minha irmã, que chorou. Logo depois, nosso gato pulou na perna da Julie, cravou as garras traseiras, mordeu e assobiou com o rabo arrepiado. A cena foi impressionante, já que nosso gato sempre foi dócil. Esse incidente surpreendeu meus pais, que passaram a questionar se Julie tinha algum problema. Mesmo assim, ela cuidou de nós enquanto meus pais trabalhavam. É nesse momento que minha memória fica turva, como se minha mente tentasse bloquear certas lembranças. Ainda me lembro claramente de um evento específico, 18 anos depois. No nosso quarto, minha irmã mais velha tinha sua própria cama de solteiro, enquanto minha irmã mais nova e eu dividíamos um beliche. Dormia na cama de cima. Uma noite, minha irmã mais nova me acordou porque não conseguia dormir. Ela subiu para a cama de cima e começamos a conversar baixinho. Mais tarde ela falou: "Ei, consigo me pendurar na beirada sem cair?" Mas ela escorregou e caiu no chão. Eu comecei a gritar e chorar. Foi então que Julie entrou no quarto furiosa, gritando e xingando. Ela usou o cinto do meu pai para bater na minha irmã. Depois, ela a levantou e a jogou na beliche de baixo, gritando que ela deveria voltar a dormir antes de sair e bater a porta. Julie estava tão furiosa que não notou meu olhar. Eu estava petrificada, completamente em choque, sem saber o que fazer. Lembro de uma vez que Julie me bateu diretamente. Como disse, ela focava nas minhas irmãs. Eu não me lembro exatamente por que ela me bateu, mas ela me deu um tapa no rosto. Ela provavelmente gritava por motivos bobos, o que era comum. Quando meus pais pediram explicações a ela, meu pai disse: "O que você fez com eles para deixá-los assim?" Ela se irritou com ele e disse que eu era desrespeitosa. Finalmente, pouco tempo depois, Julie foi embora de vez. Ela se mudou para outro lugar. Assim que ela não estava mais lá, minhas irmãs e eu contamos tudo para nossos pais. Falamos para eles sobre as agressões e os gritos constantes. Meus pais não lembram desses acontecimentos, pois a memória deles também não é boa. Mas tenho certeza de que eles se sentiram muito culpados por nos fazerem passar por isso. Nunca mais vimos ou ouvimos falar da Julie. Não sei se meus pais a confrontaram, mas a excluíram de nossas vidas. Eles não procuraram a polícia, pois só tínhamos nossos depoimentos, sem provas dos abusos dela. Eu lamento que eles não tenham feito isso. Anos depois, soubemos que Julie foi presa e cumpriu pena. Infelizmente, nós nunca soubemos o motivo. Às vezes, ainda falamos sobre isso. Eu vou lembrar disso para sempre. Então essa é a minha história sobre uma babá abusiva. Julie queime no inferno. Isso foi no meu 3º ano da universidade. Para contextualizar, eu sou uma mulher de 22 anos. Naquele dia, eu estava viajando da minha cidade natal, nos subúrbios de Chicago, para a Universidade do Missouri, uma viagem de cerca de 6 horas. Eu fazia essa viagem a cada 4 a 6 semanas para ver minha família e meu namorado à distância. Existiam 2 rotas principais para chegar à minha cidade universitária: ficar nas rodovias pelo centro de Illinois e St. Louis ou pegar estradas secundárias, depois de Springfield, Illinois, antes de voltar para a rodovia. Cerca de 30 minutos antes de chegar à universidade. Eu preferia estradas secundárias, pois as variações de velocidade e pequenas cidades me mantinham acordada. Mas desta vez,
Decidi ficar nas rodovias, porque estavam previstas condições climáticas de inverno. Ouvia podcasts sobre casos criminais, como de costume, e a viagem seguia tranquila. Cerca de 1 hora antes da minha saída, o trânsito parou de repente. Ótimo, murmurei, irritada. Já estava escuro. Era domingo à noite e eu só queria chegar em casa para dormir bem antes das aulas de segunda. Logo, viaturas de emergência passaram pelo acostamento, sinalizando um provável acidente adiante. O tempo demorava a passar. O tempo parecia infinito, mas o trânsito voltou a andar devagar e depois normalizou após passarmos pelo acidente. Foi nesse momento que tudo começou. Admito que costumo dirigir rápido, principalmente nesse trajeto. Qual estudante não faz isso? Eu estava na faixa direita, com boa distância do carro à frente. Então, percebi um carro colado no meu para-choque. Sério, murmurei. O trânsito já tinha diminuído e essa pessoa podia me ultrapassar pela esquerda. De repente, o motorista começou a piscar os faróis e a buzinar. Fiquei confusa. Desliguei meu podcast para observar a situação pelo retrovisor. O carro continuava piscando os faróis, quase me cegando no escuro. Acelerei para ultrapassar carros e tentar deixar essa pessoa para trás, mas o motorista copiava meus movimentos e não me largava. Como jovem de 20 e poucos anos, senti um desconforto. Após ouvir muitos relatos de crimes e histórias assustadoras, fiquei um pouco paranoica. Vi nas redes sociais que estudantes da minha universidade encontraram traficantes de pessoas perto da minha cidade e na rodovia. Um jornal local chegou a publicar uma série de matérias sobre redes de tráfico humano que operavam nessa rodovia que atravessa quase todo o país. Me esforcei para afastar esses pensamentos da minha cabeça e continuei dirigindo a cerca de 135 km/h na faixa da direita. O carro ainda me seguia, piscando os faróis e ficando perigosamente perto. Finalmente, peguei a saída que levava à minha universidade, esperando que isso colocasse fim a essa perseguição. Mas não. O carro continuava me seguindo. Parecia querer me forçar a parar. Será que havia algum problema com o meu carro e eu não conseguia ver? Me perguntei. Mas estava fora de questão eu parar no acostamento de uma estrada escura e chuvosa, no meio da noite. É literalmente o começo de um filme de terror. Eu não sabia o que fazer. Pensando bem, eu deveria ter dirigido direto para a delegacia local, mas eu estava tão apavorada que não conseguia pensar racionalmente. Tentei lembrar se fechei alguém no trânsito, mas achava que não. Sou uma motorista cuidadosa e nunca ajo com agressividade. Mesmo em pânico, decidi ir direto ao meu apartamento. O carro continuava me seguindo, sem buzinar, só piscava os faróis. Às vezes comecei a entrar ainda mais em pânico. E se essa pessoa me seguisse até em casa, o que fazer? Ligar para a polícia e pedir que me procurassem enquanto eu dirigia sem rumo? Foi então que uma ideia me veio à cabeça. Ao me aproximar de uma pequena saída local que levava a uma estrada secundária perto do campus, decidi fazer algo imprevisível. No último segundo, virei bruscamente o volante e entrei na saída, quase passando pelo acostamento e roçando a grama. Olhando pelo retrovisor, vi o carro atrás de mim parar de repente na rodovia e buzinar freneticamente. Chorando, dirigi até minha casa, ligando para meu namorado para explicar o que tinha acabado de acontecer. Nunca tive uma boa visão do carro, nem anotei a placa, então não pude relatar o incidente à polícia. Nunca saberei o que ocorreu naquela noite. Minha hipótese é que essa pessoa tinha me notado mais cedo, quando o trânsito estava parado por causa do acidente. Meus adesivos de universidade e de mãe de cachorro no carro deixavam claro que eu era uma mulher jovem. Provavelmente bastou um olhar para confirmar que eu estava sozinha. Nunca saberei as intenções dele, mas sou grata por ter escapado. No ensino médio, eu morava numa pequena cidade do Texas. Lugar onde todos são da mesma família ou parentes. Eu não tinha família lá, então não era muito querida. Eu tinha uma namorada loira e bonita, o que não ajudava. Isso despertava ciúmes. Nada grave, só provocações e brigas ocasionais. Naquela época, as tensões tinham aumentado. Por isso, no dia dos namorados, minha namorada e eu optamos por não ir ao baile da escola. Preferimos ficar na casa dela, ver um filme enquanto os pais estavam fora e evitar problemas. Pegamos o Honda Hatch do pai dela emprestado e fomos para a cidade.
Paramos na locadora de vídeo, depois passamos no Dairy Queen antes de voltar para a casa dela. Ela vivia isolada na floresta, ao longo de uma estrada deserta e sem iluminação. Conversávamos enquanto tomávamos sorvete, quando um carro surgiu atrás de nós. Nada preocupante, até virar um problema. Os faróis do carro atrás de nós iluminaram todo o interior do Honda, e foi aí que eu os vi. Mãos no banco traseiro e uma cabeça saindo do porta-malas. As luzes tinham revelado uma pessoa que estava escondida na traseira do nosso carro. Quando os faróis a iluminaram, cabeça e mão sumiram rápido. Um arrepio gelado percorreu todo o meu corpo. Lentamente, levei a mão ao bolso para pegar minha faca, minha única defesa. Meu movimento não passou despercebido pela minha namorada. "O que aconteceu?" ela perguntou. "Nada. Só preciso passar rápido na casa de um amigo." Ela sabia que era besteira. Eu não tinha amigos lá. Parei na primeira casa que vi e saltei do carro, gritando para minha amiga fazer o mesmo. Completamente perdida, ela obedeceu. Então, inclinei o banco do motorista para frente e me joguei no banco de trás, pronta para enfrentar o que viesse. Então ele surgiu como um diabo da caixa, mãos erguidas em paz. Relaxa, qual o plano para hoje à noite?" Era um cara estranho do colégio, alguém com quem a gente nunca tinha conversado. "Mas o que você está fazendo no nosso carro?" Gritei. Achei que iam ao baile, só queriam uma carona. A gente olhava para ele de boca aberta, sem saber o que fazer. Ele fingia ser descolado, mas estávamos parados na entrada de uma casa desconhecida, no meio do nada. Levamos ele ao baile e o deixamos lá. Durante todo o caminho, ele implorou para a gente entrar com ele. Isso mesmo, claro. Deixamos ele na sala de dança e saímos correndo. Quando chegamos na casa da minha amiga, ela desabou em lágrimas e tremia como uma folha. Ela estava completamente apavorada. Até hoje não sei o que ele queria fazer. Uma coisa é certa, se os faróis do carro atrás não tivessem surpreendido ele se levantando, aquela noite poderia ter acabado muito pior. Isso foi há muito tempo, mas só de pensar nisso ainda me dá arrepios. Naquela época, eu morava em uma fazenda de cavalos no condado de Adair, Kentucky. Num verão, há 5 ou 6 anos, minha mãe, apaixonada por cavalos, encontrou um novo cavalo à venda em Lawrenceburg por um vendedor chamado James. Lawrenceburg, no Kentucky, é conhecido por relatos locais do pé grande. Chamada de fera hillbilly, essa criatura teria sido vista em vários lugares do estado. Meu irmão e eu, como muitas crianças, éramos fascinados por esse tipo de história. Insistimos em acompanhar nossa mãe para ver a fera com nossos próprios olhos. Quando chegamos à cidade, a casa de James ficava nos arredores, a quilômetros de tudo. Algumas casas estavam espalhadas aqui e ali ao longo da estrada, mas uma delas ficará gravada na minha memória. Estávamos a cerca de 5 minutos da casa de James e dirigíamos devagar por causa do reboque preso ao nosso 4Runner. Eu olhava pela janela, esperando ver a fera caipira escondida em algum lugar na floresta, quando vi uma casa. Essa casa tinha mais de 20 manequins de vários tipos e tamanhos no jardim. A maioria estava deitada ou encostada em um galpão de jardim. Mas 2 deles me assustaram muito. A primeira era uma mulher adulta presa a uma árvore ao lado da estrada. Tão perto que bastaria abaixar o vidro e estender a mão para tocá-la. O segundo, do tamanho de um bebê, estava pregado a uma árvore próxima. Os 2 pareciam muito velhos e danificados, mofados, podres e em mau estado. Minha mãe parou o carro e nós ficamos lá, paradas, olhando fixamente para aquele lugar. A casa era velha e decadente, mas claramente habitada. Quanto ao galpão do jardim, ele parecia quase novo, exceto pelos grafites satânicos que o cobriam. Nós estávamos completamente apavoradas. Finalmente, nós voltamos para a estrada em direção à casa de James. Ao chegar, perguntamos o que ele sabia sobre a casa estranha com manequins. James afirmou que nunca tinha visto nada parecido. Ele acrescentou que tinha passado por aquela estrada naquela mesma manhã e que com certeza teria notado algo assim. Após recuperar o cavalo, pegamos outro caminho para evitar passar novamente em frente àquela casa estranha. Suspeito que isso seja uma brincadeira de mau gosto. Outra parte de mim pensa, e se alguns desses manequins não fossem de verdade?